Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos hoje iniciando nossa primeira aula ao vivo da disciplina de Cuidados Paliativos em Animais. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Seja bem-vindo, professor. Bom, pessoal, a Professor gente está Leandro, não, iniciando. professor Pablo. Esquivei o nome. Mas o professor Leandro também está aí, então boa noite já. Aproveita, adianto, boa noite para Tá, ele. sim. Bom, pessoal, a gente está iniciando hoje, na segunda-feira, o nosso módulo 54, o último módulo desse ano, com essa primeira disciplina de Cuidados Paliativos em Animais. Vocês viram ali o recado da Laís sobre a parte de extensão, uma parte muito importante para vocês que agora estão no segundo ano, finalizando o curso, então não pode deixar para a última hora agora essa parte desses projetos, porque senão você não consegue fazer a colação de grau, né, professor Leandro? É isso aí, já boa noite, professor Rafael, mandou ali boa noite adiantado, boa noite, Boa Pablo, noite, professor Leandro. agradecer ao professor Rafael mais uma vez estar conosco aqui, acompanhando a disciplina de cuidados paliativos. Professor Rafael, que também é o autor do livro, professor? Sim, essa disciplina Então, vai eu ter. preparei o livro também. Então, aproveitem para perguntar que o professor vai saber de fio a pavio o que está ali para vocês dentro da disciplina, certo? O professor Pablo estava falando da extensão, né? Pessoal, aproveitando então, ó, vocês têm que cumprir as atividades de extensão. Tem muitos alunos que estão finalizando o curso agora. E se vocês não fazerem as atividades de extensão, vocês não colam grau, certo? Vocês precisam finalizar essas aulas, essas horas extensionistas. É só entrar dentro do ambiente de estudo de vocês, lá vocês têm o campozinho das extensões, vocês vão conseguir ver quais são os projetos e aqueles que se adequam melhor à sua rotina. Tem que desenvolver. No curso de vocês são 196 horas, certo? De extensão. É só entrar lá, acessa, aceita a extensão de vocês e daí vocês conseguem desenvolver essa extensão, certo? 196 não, né, professor Pablo? 165, eu acho. 165, perdão, eu estou confundindo com outro curso, certo? Que é da gestão. Mas então, pessoal, não deixa de participar, certo? Professor, mas eu finalizei o curso, eu tive 10 em tudo, não colo grau? Não. Você vai ficar mais um módulo aí com a gente só para desenvolver a extensão, certo? Não deixa de correr atrás disso. Além disso, tem as horas complementares. As horas complementares a gente consegue através da semana de conhecimentos gerais, das jornadas. Então, nós tivemos a jornada de bem-estar animal algum tempo atrás. Baixa aquele certificado e sobe esse certificado para valer as horas ali de vocês, certo? Eles servem ali para as horas complementares. Professor Rafael, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou deixar vocês à vontade para seguir com a aula. Eu vou acompanhando aqui de ladinho. Galera, aproveita aí a disciplina, essa disciplina que é tão importante para a área da tecnologia em bem-estar animal, que eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida vocês vão deparar com o que o professor Rafael vai trazer para vocês. Certo? Isso aí. Galera, abraço. Tchau, Obrigado, tchau. professor Leandro. Então, pessoal, Até como o mais. professor disse, essa parte de extensão, se tiverem algum problema, mandem lá no Fale com o Mediador para mim, que eu auxilio vocês a qual canal, como conversar, caso as horas complementares não estejam sendo contabilizadas. Pessoal, segunda-feira a gente tem liberação de atividades muito importantes para a composição da nota de vocês. Atividade Estudo 1, atividade de mapa, que foi produzida pelo professor Rafael. Os vídeos explicando as atividades já estão postados na sala do café, então deem uma olhadinha. Os vídeos estão bem explicativos para vocês como realizar essas atividades. Lembrando, a atividade de mapa ela tem que ser feita no formulário padrão da atividade, que está no material extra da disciplina e na sala do café. Professor, pode subir seus slides, fazendo um favor. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Hum, Compartilhei. Ainda está em modo pequeno. Coloca É, no modo apresentação, não está indo, professor? peraí só um pouquinho. Acho que eu compartilhei a janela errada. Ai, tá vindo esse. Tá indo certo? Cuidados Vou colocar em paliativos, modo qualidade de apresentação. vida até um fim digno. Isso. Isto. Apareceu?
Deu Apareceu, certo? professor. Boa Ah, que aula. bom. Qualquer coisa me chama que eu volto aqui para auxiliar no ao vivo. Obrigado, professor Pablo. Vamos lá então, pessoal. Então, iniciando, né, sobre esse assunto tão importante como o professor Leandro falou, e vamos hoje nessa aula online falar sobre esse tema, cuidados paliativos, qualidade de vida até um fim digno. Então, nessa aula online, a gente vai abordar os temas 1 e 2 do livro, né? Então, o tema 1 é a introdução a cuidados paliativos, e o tema 2 é a avaliação de vida dos animais em cuidados paliativos, certo? Então, vamos tentar trazer algumas informações a mais, desenvolver alguns assuntos um pouco mais detalhados, que aqui a gente tem um pouco mais de oportunidade para isso, tá? Espero que vocês aproveitem bem essa aula. Então, primeiro com essa reflexão, né? Sofrimento em uma doença terminal. O animal com doença grave e incurável gera sofrimento profundo para animal e tutores, sem perspectivas de melhora da situação do animal, né? Então, essa aí é a realidade de uma doença terminal. O animal, na maioria das vezes, quando a pessoa leva o animal numa clínica veterinária, num hospital veterinário, num veterinário, ele quer a cura do animal. Mas no caso de uma doença terminal, isso não existe, essa realidade não existe, né? E a única coisa que a gente pode fazer é melhorar a vida desse animal, mas curar não, né? Então realmente é muito complicado. Porém, poder trazer a melhor situação de alívio, de sofrimento e informação em uma situação dessas é como uma luz no fim do túnel nesse cenário. Imagine você, estudante, né, agora como profissional, poder proporcionar essa mudança de perspectiva, né? Então, diante dessa situação tão terrível, né, que o tutor se encontra, ou então ele já está se deparado ali com uma situação do animal em cuidados paliativos, né, já ter que lidar com um sofrimento grande, está sofrendo com aquela situação, mas você conseguir, né, através do seu conhecimento, através do diálogo com o tutor, a mudar a perspectiva dele desse cenário ruim, né? Então, essa é a nossa missão. Né? Resolver o problema a gente não vai, mas a gente consegue amenizar as consequências, né, desse problema instalado e também mudar a perspectiva do tutor em relação a esse péssimo diagnóstico. Então, as metas de aprendizagem da aula é definir o conceito e as bases dos cuidados paliativos em animais, apresentar as principais doenças envolvidas em cuidados paliativos e praticar a avaliação de vida de animais em cuidados paliativos. Então, né, de forma breve aqui, quais são as origens, né, dos cuidados paliativos? Então, cuidados paliativos iniciou-se, como sempre em toda a medicina, em humanos, né, lá em Londres, primeiro com pacientes com câncer, né, e depois se estendeu a outros lugares, se estendendo a outras doenças, a outras categorias, né, pessoas com AIDS, pessoas idosas, que são pessoas que precisam, uma categoria específica que precisa muito de cuidados paliativos, inclusive em relação aos animais, né? E sempre os pilares desses cuidados paliativos foi a melhora de vida do paciente e dos familiares, né? Então, tentar melhorar todas as condições inerentes ao diagnóstico ruim que o animal tem, né? Seja dor, seja sofrimento, seja limitação, né, de fazer algumas coisas. Então, tentar melhorar a vida desse paciente e também dos familiares que estão envolvidos, né? Então, a gente vai falar bastante isso durante a disciplina, mas quando a gente envolve cuidados paliativos, mais do que qualquer outra situação de enfermidade que a gente se depara, a questão dos envoltos do animal, aqui no caso de humanos, né? Mas também dos animais, são muito impactados com esse tipo de diagnóstico, né? Seja por conta da notícia muito ruim, quanto pelos cuidados inerentes a essas doenças, né? Então, os familiares, e no caso dos animais, os tutores, são extremamente envolvidos, né? Então, aqui falando da origem dela em humanos, sempre foi os pilares dos cuidados paliativos. Então, e a base sempre foi controle de dor, controle dos problemas físicos, psicológicos e espirituais. Essa sempre foi a base ali dos cuidados paliativos. E uma coisa importante dos cuidados paliativos é reafirmar o valor da vida, né? Isso aqui a gente ainda está colocando um aspecto humano, mas claro que a gente depois vai extrapolar tudo para animal. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que não tem cura, com uma doença que não tem cura, e ali a gente sabe que o fim dela, a conclusão dessa enfermidade vai ser a morte,
a gente reafirma o valor da vida no sentido de que a pessoa, a gente tira o aspecto dela somente de utilitarista, né? A pessoa que sempre serviu em várias situações ali, né, em termos de convívio social, em termos de fazer um programa junto, né, de um momento de lazer. Às vezes a pessoa enferma, né, ainda falando em humanos, o idoso é um pai e a mãe que sempre pôde sustentar, né, os filhos, pôde trazer um apoio tanto financeiro quanto psicológico para a pessoa, mas naquele momento ela não tem mais esse valor utilitário. E ali, então, ela precisa ela demanda, ao invés de ela poder se doar, ela necessita desses cuidados. E ali a gente realmente reafirma que aquela pessoa é importante, a vida daquela pessoa é importante, quando ela não é mais utilitária, mas a gente ainda quer mantê-la o máximo possível e prolongar o máximo possível a vida dela. Então, cuidados paliativos têm essa perspectiva de mudança, reafirmar o valor da vida, né, em mudança desse conceito de utilitarismo, né? E ainda em humanos sempre foi envolto, né, os cuidados paliativos com uma equipe multidisciplinar, né? Então, ao contrário de doenças que normalmente envolvem disciplinas e especialidades, né, específicas, por exemplo, né, você tem lá a ortopédica, a cirúrgica. Aqui nos cuidados paliativos, normalmente você precisa de várias pessoas, seja pessoas para cuidarem da condição clínica do animal, né, específica, quanto pessoas para tentar reabilitá-lo numa condição, para tentar melhorar a sua condição de vida melhor, quanto até o apoio moral, espiritual, né, dessas pessoas. Aí quando a gente extrapola, né, dos humanos e a gente começa a pensar em animais. Então, todos esses conceitos que a gente falou em humanos, a gente começa a extrapolar em animais. Só que isso ocorreu, a gente pode voltar aqui, né, em humanos começou em 1960. E em animais começou-se a pensar em cuidados paliativos com o reconhecimento da ciência, né, dos animais. Lá em 1978, na Declaração de Direitos dos Animais, mas foi somente em 2012 que isso foi realmente afirmado como um conceito amplamente divulgado e aceito, né? Através da Declaração de Cambridge, aonde a gente reconheceu que os animais sofrem, né? Então, aqui mudou muito as perspectivas dos animais de entendê-lo como não seres que a gente pode explorar ao máximo que a gente quiser, né? Nós, como raças superiores, como espécies superiores, podemos explorar espécies inferiores que não sentem até o nosso bel prazer, né? Então, a partir desse conceito, a gente percebe que esses animais sentem e sofrem assim como nós, né? E os tutores reconhecerem os animais como sencientes e com valores além do utilitarismo é uma quebra de paradigma, né? Que hoje em dia, em alguns casos, isso é bem estabelecido, mas isso não é totalmente aceito por todos os tutores, né? Inclusive, essa mudança de paradigma foi aonde começou-se a mudar toda essa, a aplicar, né, a absorver toda essa concepção de cuidados paliativos em humanos, começou a absorver-se para animais, né? E até hoje a gente se depara com essa dificuldade, né? Tem situações em que o tutor não acha que é importante a vida do animal, né? Acha que ele é simplesmente um instrumento para ele usar quando ele quiser, né? E ali cabe a gente reafirmar essa questão do valor da vida, né? Assim como a gente reafirma o valor da vida em humanos para aplicar os conceitos de cuidados paliativos, em animais também, né? Só que para animais a gente tem essa dificuldade um pouco maior. Então, um animal que serve de guarda, que tem sua utilidade, né? A gente também pode pensar que ele não somente tem sua utilidade, mas ele também tem os seus sentimentos, tem suas emoções, e que ele é capaz de criar vínculos emocionais, né, tanto do humano para com o animal e do animal com o humano, tão forte quanto os humanos e às vezes até maior, né? A gente tem estudos mostrando que a ligação entre um tutor e um cão, por exemplo, ela pode superar a ligação entre dois humanos, né? Devido a essa característica social que o cão tem e muito bem acolhida pelo humano. Então, a gente tem que considerar isso como um grande valor, né? E no caso do animal, quando ele passa por uma situação que necessita de mais doação do ser humano, a gente reafirmar que aquele animal ele é importante pela vida dele, pelo que ele é e não pelo que ele pode oferecer para os humanos, é extremamente importante, né? O valor da vida do animal.
Um aspecto muito importante para a gente avaliar em cuidados paliativos em animais é que a gente teve uma mudança ao longo dos anos em relação à longevidade desses animais, né? Então, a gente teve, durante as últimas décadas, um grande avanço científico, né, conforme a figurinha ali, com grandes pesquisas voltadas aos cuidados com animais de companhia, e esses avanços científicos sendo aplicados mesmo por clínicos, né, por médicos veterinários e por tutores, né, recomendado por médicos veterinários, né, e os tutores cada vez amando mais os seus animais e querendo trazer o melhor benefício para os seus animais, a gente acabou tendo os animais com uma condição de saúde maior, uma condição nutricional maior, com a implementação de vacinas. Então, os animais que antes morriam cedo, lá com 8 anos, 7 anos, os animais morriam por diversas enfermidades, às vezes atropelamento, às vezes uma doença viral, eles acabaram não morrendo mais tão cedo, né? As doenças que normalmente matavam os animais acabaram sendo solucionadas, contornadas. Isso levou a gente a ter mais saúde aos animais e mais longevidade, né? Isso é extremamente positivo. No entanto, esses animais com mais idade, mais velhos, eles acabam tendo um aumento da incidência de doenças graves e incuráveis, né? Porque a gente pode entender de uma forma fácil, né? Um animal acaba tendo o seu organismo mais velho, né? A máquina está mais desgastada, né? As células já não funcionam de uma forma tão adequada como ele era jovem, né? Então os animais duram mais, mas a gente aumentou muito durante os últimos anos a incidência dessas doenças de animais velhos. E normalmente esse tipo de doença está muito ligado a doenças incuráveis que necessitam de cuidados paliativos, né? Então, ao longo das últimas décadas, a gente teve um aumento da incidência de necessidade de cuidados paliativos, e a tendência, a perspectiva futura é que isso cada vez aumente mais, né? Claro que cada vez com os avanços a gente vai conseguir curar algumas doenças que até hoje a gente não cura, né? Que necessitam de cuidados paliativos, mas mesmo assim, a incidência de animais idosos vai ser sempre muito maior, e a necessidade, né, esse quadro, esse cenário de animais que necessitam de cuidados paliativos, a tendência é a gente sempre ter aumentada, né? Uma coisa importante é a gente definir e diferenciar cuidados curativos e cuidados paliativos, né? Então, cuidados curativos, a gente toma medidas curativas. A gente vai ter uma intervenção cirúrgica, a gente vai ter uma intervenção clínica medicamentosa para curar o animal, né? Para tirar aquela doença do animal, né? Já medidas paliativas, a gente toma medidas que amenizam a dor e o sofrimento. Então, a gente não tem o objetivo de retirar aquela doença, aquela moléstia daquele animal, mas simplesmente amenizar. Cuidados curativos, ele termina com a cura do animal, né? Então, o animal é curado com as medidas curativas. Já em cuidados paliativos, a gente termina ela com a morte do animal, porque a doença não tem cura, né? Então, a gente só vai encerrar os cuidados paliativos quando o animal vier a óbito, seja por um óbito natural decorrente da doença, ou seja por uma intervenção como a eutanásia, que a gente é obrigado a terminar com a vida do animal. A satisfação com a cura do animal, né? Em cuidados curativos, a satisfação do tutor é a cura do animal. Você leva lá, né? O tutor leva o animal num veterinário, faz as intervenções necessárias e o animal é curado, o tutor fica satisfeito. Já em cuidados paliativos, a satisfação é com a melhora ou a não piora do animal. Isso tem um aspecto muito da percepção do tutor, né? A cura do animal é uma coisa objetiva. Você tem laudo ali mostrando que o animal está curado, os sintomas do animal desaparecem. Então a percepção é fácil. Já em cuidados paliativos, a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente depende do tutor perceber que os cuidados paliativos que estão sendo feitos no animal estão tendo sucesso, né? Então, é importante, dentro desse aspecto, nós, como profissionais, sempre tentarmos ajudar nessa percepção do tutor, porque às vezes ele acha que está perdendo tempo, de repente as recomendações que estão sendo passadas para eles não tá tendo resultado, né? Então essa percepção do tutor é extremamente importante em cuidados paliativos, que não é tão importante em cuidados curativos.
E aqui algo extremamente importante, assim como na medicina humana, na veterinária também, a multidisciplinaridade, né? Já que a gente tem que trabalhar com o animal por um grande período de tempo, em várias situações, em máximo possível de aspectos da vida desse animal e do tutor, pensando em melhorar a qualidade de vida, a gente envolver vários profissionais nesse desafio é extremamente importante. Então, a medicina veterinária, né, em todos os processos que envolve questão de dor, questão de intervenção de medicamento, questão de utilização de sondas, de catéteres, a psicologia e o apoio emocional, né? Então, aqui, principalmente pensando em tutor, mas pensando em comportamento animal também, a gente precisa fazer uma análise muito profunda na questão do comportamento do animal. Fisioterapia e reabilitação, aqui essa fisioterapia e reabilitação não é para que o animal volte à sua condição inicial, mas que as comorbidades decorrentes daquela doença a gente consiga aliviar, né? Então, por exemplo, o animal que está lá com decorrente de dor, ele não consegue andar, e aí ele vai pela dor, ele acaba tendo atrofia muscular, porque ele não movimenta o seu músculo, né? Aí quando a gente faz uma intervenção que melhora a dor dele, mesmo ele tendo a melhora da dor, ele não vai andar, né? Porque ele está com atrofia muscular. Então a gente fazer uma reabilitação dessa musculatura para tentar fazer o animal andar, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa fisioterapia e a reabilitação é extremamente importante nesse sentido de tentar minimizar as consequências da doença que é incurável. A nutrição é extremamente importante, né? Então, a gente tentar manter todos os pilares necessários da nutrição para que a gente consiga ter o animal na melhor condição possível, né? E a nutrição é extremamente importante a gente analisar cada caso, né? Cada situação, porque cada doença, cada animal, cada condição, ela exige particularidades na questão da nutrição, certo? Terapias complementares, né? Então, tudo aquilo que a gente possa fornecer para o animal para tentar aliviar o seu sofrimento e até para o tutor perceber que está sendo feito o máximo possível por esse animal, é muito bem-vindo, né? Avaliação do bem-estar do animal, essa é a peça fundamental, né? De tudo que a gente fala aqui sobre cuidados paliativos, a parte mais importante para vocês, né, futuros técnicos de bem-estar animal, é a avaliação do bem-estar do animal. Isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem entendido, né, muito bem aplicado, e muito dessa avaliação não é só com a aula que a gente vai adquirir, muita coisa vai sendo adquirida com a experiência, né, mas a gente tem a base bem estruturada da questão da avaliação do bem-estar animal é extremamente importante, né? E o apoio espiritual e ético para o tutor, né? Então, são questões que extremamente importantes, já que o tutor está numa situação de fragilidade extrema, e todo o apoio que a gente puder dar para ele nessa situação é extremamente importante. Aqui a gente vai falar das principais doenças envolvidas em cuidados paliativos, né? Então, a gente apontou aqui, claro que tem outras, mas essas são as principais: câncer, doença renal crônica, doenças cardíacas, doenças degenerativas, doenças neurológicas e neuropatias. Tá? Então, vamos falar cada uma delas. Então, câncer, que é a principal incidência de necessidade de cuidados paliativos em animais, é justamente o câncer, né? Então, aí a gente tem um animal com câncer na face, provavelmente ali pode ser um osteosarcoma, e ali uma câncer de mama, que é extremamente comum em animais, né, em cadelas. Aqui a gente pode notar que tem um e já tem um outro, um principal maior e um outro, né? Então, provavelmente ali já está com metástase. O tumor em cadelas, quando ele pode ser benigno, né? Ou pode ser um câncer de leve gravidade e feito cirurgia, o animal fica bem. Né? Mas é muito comum desse câncer ter alta malignidade e necessitar de cuidados paliativos. Né? Então, falando rapidamente do câncer, não sem se aprofundar, mas para ter uma noção básica, o câncer nada mais é do que as células, que pode ser qualquer uma célula do corpo do animal, que ela acaba se multiplicando por uma questão de desajuste genético do animal, dessa célula, os controles que a célula tem para se multiplicar, né? Porque a célula se multiplica de forma normal, mas ela tem um controle para se multiplicar, porque precisa repor um tecido, né? E ela encerra a sua multiplicação. E quando a gente desliga esse poder de controle, de regulação da multiplicação celular, essas células acabam se multiplicando de forma desenfreada, sem controle, e aí, como essa multiplicação é muito intensa, a gente acaba tendo alterações genéticas dessas novas células que estão se multiplicando, que perdem totalmente a característica inicial daquela célula, né?
Então acaba se tornando células amorfas, né, com estruturas totalmente disfuncionais. E essa aceleração do crescimento, ela demanda muita energia do animal. Então isso é uma característica muito importante do câncer. Além dela afetar todo o órgão, toda a região que ela está se desenvolvendo, né, e ela pode aprofundar dentro de órgãos e causar danos nos órgãos, né, ela demanda muita energia. E uma característica bem importante, que inclusive é uma das coisas que principalmente difere o câncer do tumor, é que o câncer ele tem a capacidade de espalhar para outros lugares, né? Então, inicialmente, normalmente ele vai para um linfonodo, e do linfonodo ele espalha para o resto do corpo, que a gente chama de metástase, tá? Então, esse é um grande problema do câncer. Se ele ficasse ali, né, retido naquele local, né, causando tanto problema, a gente talvez não teria tantas consequências ruins do câncer, mas normalmente, mesmo após a cirurgia, se restar qualquer pedacinho ali do câncer, ele espalha para outros lugares e acaba tendo um problema sistêmico do animal, vários órgãos sendo afetados, ossos, pulmões, né, que são locais muito comuns de metástase. Doença renal crônica, né, uma doença também comum que necessita de cuidados paliativos. Aqui a gente pode ver uma foto mostrando sequelas da doença renal crônica. Então, o que pode causar a doença renal? Então, ela pode ser condições, por exemplo, uma infecção no rim, né? Ou pode ser, por exemplo, um problema cardíaco que congestiona a circulação sanguínea, não chegando sangue suficiente ali no rim, ou dando um infarto nele, né? Um acúmulo ali de sangue no rim, ele não funcionando direito, não filtrando direito. Uma pressão arterial alta pode causar esse dano, né? Um próprio câncer pode levar a uma doença renal. Então, uma série de fatores levam à doença renal. Inclusive, também desbalanceamento nutricional, onde exige demais a filtração do rim, pode ser uma das causas da doença renal crônica, certo? Uma coisa importante é salientar que o rim é um órgão filtrador, né? Se a gente resumir o rim, ele também tem funções de produção de hormônios, mas a principal função do rim é de filtrar o sangue do animal, né? Então, tudo aquilo que é produzido de uma forma, uma quantidade exacerbada, ou então o animal consome numa quantidade exacerbada, ele tem que eliminar isso de alguma forma. E o rim é o principal mecanismo dele eliminar impurezas do organismo, certo? Aqui a gente tem fotos mostrando algumas sequelas, né, e sintomas do animal com problema renal. Então, uma situação clínica muito específica, muito característica, né, da doença renal crônica é a uremia. O que é a uremia? Então, uma das principais substâncias que o rim ele elimina pela urina é a ureia, né? Aquele cheiro característico da urina é por conta da ureia. O que é a ureia? Ela é um produto da degradação da proteína. Então, um animal, quando ele, por exemplo, vai precisar de energia, usar a cadeia carbônica de proteína, dos aminoácidos, para transformar em energia, né, o grupo amino que está na proteína, que está no aminoácido, ele é eliminado, né, transformado em ureia no fígado e eliminado no rim, né, através da urina. E o rim é responsável de fazer esse transporte ativo. Ele tira do sangue essa ureia, porque ela é extremamente tóxica, ele tira do sangue essa ureia e manda para a urina. Quando a gente tem problema no rim não funcionando adequadamente, a gente não tem mais essa eliminação da ureia de forma eficaz. E essa ureia acaba sendo aumentada na corrente sanguínea. E várias sequelas a gente pode ter com essa ureia alta, mas coisas características que a gente tem são feridas, né? Ela causa principalmente feridas, ela altera a circulação sanguínea periférica, e principalmente na língua do animal tem feridas. Então, uma coisa muito característica da gente encontrar em animal com insuficiência renal crônica são feridas na gengiva. Então, a gente levanta ali a gengiva do animal e olha na cavidade bucal dele. É muito comum, principalmente no contato com o dente, né? Onde tem mais atrito, a gente vê feridas na língua. No estômago também, a gente pode ter gastrite decorrente dessa ureia alta. Uma outra sequela aqui a gente não vê sintoma, mas isso aqui somente em uma necrópsia, né? A gente abrindo o animal depois de morto, mas na figura C ali a gente tem depósito de minerais na costela, porque os minerais também, aquilo que é excedente no organismo, ele é eliminado pelo rim. E o rim, né, quando ele não está funcionando bem, esse mineral acaba ficando na corrente sanguínea. E a gente tem acúmulo ali nas costelas do animal.
tá? E ali uma foto de um rim, né? A gente vê que ele está todo murchinho, né? Todo acabado. Então, um rim com problema a gente tem ali. Uma outra questão muito importante da insuficiência renal crônica é a anemia, né? Então, a anemia é muito comum, em 70% dos casos de insuficiência renal crônica, a gente tem a questão da anemia. Por que acontece a anemia? Primeiro que o rim ele é responsável pela produção da eripoetina, que é um hormônio que ativa lá na medula óssea a produção dos eritrócitos, ou hemácias, né? Que são responsáveis ali pelo transporte do oxigênio no sangue. E quando a gente tem um rim afetado, a gente tem uma diminuição, né, da produção desse hormônio e diminuição da produção dessas hemácias. Um outro fator que também leva à anemia é que as hemácias que já estão diminuídas dentro da corrente sanguínea, né, por baixa produção, essa uremia que causa uma série de lesões, né, por exemplo, ali na boca do animal, no estômago do animal, ela acaba aumentando também a degeneração dessas hemácias. Então, a gente tem mais perdas de hemácias. Então, é muito comum em cuidados paliativos a gente ter que fazer reposição de sangue em animal em doença renal crônica, né? Então, são situações extremamente complicadas e que tem que ser abordadas ali no animal com doença renal crônica. Doenças cardíacas, né? Aqui vou tentar falar de uma forma bem resumida para vocês sobre as doenças cardíacas, mostrando um vídeo aqui para vocês, para entenderem. Claro que aqui vocês não precisam entender de forma aprofundada, é só para terem uma noção, né? O que ocorre nas doenças cardíacas e as consequências, né? Os sintomas do animal da doença cardíaca. Vou colocar um vídeo aqui e aí vou explicando. Então a gente tem um coração, né, e é importante que deixa eu passar um pouquinho mais o vídeo que ele vai mostrar melhor as estruturas. Então no coração, oh meu Deus. Oh meu Deus, não estou conseguindo pausar o vídeo na hora que eu quero aqui. Então no coração a gente tem dois átrios, que são pequenas, essas que estão mais claras ali, que estão iluminadas ali no coração. Então, o coração são dois átrios e dois ventrículos. Os ventrículos são essa parte de baixo, que é a parte de estrutura maior do coração, né? Onde a gente tem a força do coração, do bombeamento do coração, que são os ventrículos, né? E a gente tem o átrio esquerdo e o átrio direito, tá? E também tem o ventrículo direito e o esquerdo. O coração, como todo mundo sabe, ele é responsável pelo bombeamento do sangue no coração. E uma coisa importante é que a gente tem, dentro dessa estrutura do coração, a gente tem as válvulas cardíacas, né? São os 4 válvulas. A tricúspide, que liga o átrio direito com o ventrículo direito, a mitral, que liga o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, e a gente tem as válvulas que estão nas aortas, tá? Nas saídas das aortas, que são as artérias que saem do coração. Por que é importante essas válvulas? E qual que é a função delas, né? Elas são como se fossem portas que elas abrem para entrar e fecham para sair. Sabe essa porta quando a gente entra num lugar que você entra, mas não consegue voltar? Então essa é a função dessas válvulas, nada mais do que isso. Por quê? Se o coração bombeia o sangue, né? O coração passa naquela direção. E se não fecha a porta, ele acaba voltando. E a eficiência do bombeamento do coração acaba sendo pior, né? Mais dificultada. Então, um dos problemas que a gente tem no coração, que a gente vai ver depois mais adiante, é um problema valvular, né? Na válvula desse coração. Então, pode ser tanto na tricúspide, na mitral ou nas aortas, tá? Aqui a gente vai ver o coração funcionando e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as consequências, né, dos problemas cardíacos, mas é importante vocês notarem aqui no vídeo, vocês vão ver melhor, que o sangue ele vem o sangue venoso que a gente chama, que é aquele sem oxigênio, ele entra no coração do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, que é o lado para cá que está ali do vídeo, entra no átrio, aí do átrio ele entra no ventrículo direito. Ali, o coração ele bombeia esse sangue para mandar ele para o pulmão. Então, esse sangue está sem oxigênio
ele chega ali no coração, ele recebe o impulso, vai para o pulmão. Aí esse sangue ele percorre todo o pulmão, ele é oxigenado e ele retorna para o coração, através do ventrículo esquerdo. Ali no átrio esquerdo. Ali no átrio esquerdo ele recebe o impulso, vai para o ventrículo esquerdo, e ali o ventrículo esquerdo, vocês podem ver que ele é uma estrutura maior, que aí ali está a força maior do coração. Por quê? Que a parte maior do coração é o ventrículo esquerdo, porque o coração tem que bombear esse sangue para o resto do corpo. Então é o que bombeia o coração para o resto do corpo. Então o ventrículo direito bombeia só para o pulmão. Aí volta do pulmão para o coração, e ali para distribuir esse sangue cheio de oxigênio, ele vai para o ventrículo esquerdo, né? Inclusive, quando a gente tem problema de coração, da parte muscular do coração, o problema se encontra basicamente no miocárdio, no ventrículo esquerdo, né? Que é onde ele bombeia para o resto do coração. Mas vamos ver aqui, só para a gente ver aqui o coração funcionando, e depois a gente conversa mais. Então, a gente tem basicamente, né, no coração, a gente pode ter problemas na musculatura do coração, ou a gente pode ter problema na válvula do coração. São basicamente esses os problemas em animais, né? A gente não tem muito comum problema coronário em animais, mas basicamente são esses problemas. O coronário é a veia, a artéria, e irriga o coração. Então a gente não é comum ter esse tipo de problema em animais, mas é basicamente ou porque o músculo não está funcionando direito ou porque a válvula não está fechando direito. E uma consequência muito comum é o edema, né, do problema do coração. O principal problema de edema, ele acontece no pulmão, porque a maioria dos problemas que ocorrem no coração é do lado esquerdo, né, que é onde aquela musculatura que é mais exigida. E quando a gente tem problema no lado esquerdo, a gente tem um congestionamento de sangue no pulmão. Então, o sangue fica ali meio travado, a pressão ali fica maior, porque não está fluindo direito o sangue. Isso causa um extravasamento de líquido, né? Se você segura, por exemplo, o teu braço, né? Segurar o pulso aqui, deixar por um tempo segurado bem firme, a tua mão vai começar a inchar. Por quê? Não tem um fluxo sanguíneo adequado, você acaba tendo extravasamento de líquido para o meio externo e a gente tem edema. Então, é o principal consequência ali, né? Sintoma de problemas cardíacos é justamente edema pulmonar. O animal tem tosse por conta disso, né? Porque ele tem a capacidade de respiratória dele diminui, e aí isso causa um desconforto, o animal tem tosse. Então acha que é uma infecção ali pulmonar, tal, mas na verdade é um problema do coração. Os problemas menos comuns são do lado direito, né? Então, às vezes, na tricúspide você pode ter problema, mas é menos frequente. E aí você tem um inchaço abdominal, como na foto ali, né? Então, é menos frequente esse, né? O mais frequente é do pulmão, mas você pode também ter um inchaço abdominal e dar infarto de todos os órgãos abdominais, fígado, rim, ali todo comprometido, né? Podendo causar, inclusive, sequelas para esses órgãos. Então, para a gente resumir de uma forma bem simplificada aqui, né, os problemas de coração, então a gente pode ter doença valvular, que é aquilo que eu falei, a válvula não fecha direito, né? Problema na válvula. Miocardiopatia dilatada, ou seja, principalmente o ventrículo esquerdo, ele não funciona direito, e daí como ele tem que forçar mais o estímulo para ele
para o coração bater acaba aumentando, ele acaba aumentando o tamanho dele, né? O estímulo para fazer um movimento vem, ele não consegue fazer aquele movimento de forma adequada, ele vai inchando, então o coração fica inchado, tá? E a insuficiência cardíaca congestiva é onde o sangue fica congestionado, certo? Que na verdade ele é uma síndrome quando a bomba falha. E essa insuficiência ela pode acontecer por conta da miocardiopatia dilatada ou pela doença valvular. Ou pode ter algum outro fator, tá? Então, uma analogia. O que é a doença valvular? A porta com defeito. Ela abre, mas não fecha. A miocardiopatia dilatada. O motor da bomba está fraco ou dilatado. E a insuficiência cardíaca é quando isso tudo acaba alagando a casa, tá? E a relação? Então, a doença valvular ela pode causar miocardiopatia dilatada. Então, a válvula não funcionando direito, o coração tem que bater mais forte para, né, manter esse sangue fluindo, já que a porta não fecha, e pode levar a miocardiopatia dilatada. Ou então, a gente pode ter miocardiopatia dilatada sem ter problema valvular. Mas uma das causas da miocardiopatia dilatada é o problema valvular, né? E é uma causa principal da insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, a miocardiopatia dilatada é a principal causa da insuficiência cardíaca congestiva, né? Que é a consequência final da miocardiopatia dilatada, certo? Então, um resumo ali do que as correlações entre essas doenças, elas estão muito ligadas entre elas, elas podem estar sozinhas, mas normalmente quando a gente tem uma doença crônica, a gente tem tudo, porque, por exemplo, o animal tem miocardiopatia dilatada, mas não tem doença valvular. Mas o coração forçando por muito tempo acaba levando a uma doença valvular. Então, uma doença crônica, que é onde a gente lida aqui, a gente normalmente tem todas essas doenças envolvidas. Doenças degenerativas, vamos dar uma acelerada aqui, né? Doenças degenerativas são todas aquelas onde a gente pode ter uma degeneração, por exemplo, de articulações, artroses, né? Então, animal muito comum em animal idoso, por gasto excessivo, ou mesmo uma condição genética acaba levando a essa degeneração da articulação. E as doenças degenerativas estão muito ligadas também com doenças autoimunes, onde o próprio organismo acaba combatendo células do corpo, né? Então, no caso de doenças articulares, isso pode estar envolvidas, ou então em doenças que levam à degeneração do neurônio, da mielina, que é a camada que reviste o neurônio. Então, essas doenças acabam levando a problemas articulares, locomotores e, às vezes, até neurológicos. Então, são doenças muito comuns ligadas a cuidados paliativos. E doenças neurológicas, né, que também podem ter como causa doenças degenerativas que a gente viu anteriormente, né, quando a gente tem uma degeneração do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, né, seja a medula, seja os neurônios que saem da medula, estão degenerados, então podem causar doenças neurológicas. Ou a gente tem outras causas também de doenças neurológicas, como, por exemplo, acidentes, né? Então o animal tem um atropelamento, né? Aí ele tem uma fratura de vértebra, né, com lesão na medular. É um problema que acaba levando a doença neurológica, tá? Ou então acaba tendo uma pancada na cabeça com edema cerebral, também você tem sequelas neurológicas. Por exemplo, infecções de meninge, né, que é a camada que reveste o cérebro, pode levar a doenças neurológicas, né? Então, são vários fatores que levam a esses problemas neurológicos. Alguns deles podem ter cura, mas grande parte dele é muito comum, doenças neurológicas que são incuráveis, né? E uma doença neurológica, né, que na verdade é uma sequela de uma outra doença que é muito comum, é a sequela da sinomose, né? Que a gente tem mioclonia, que é uma sequela muito comum, que é o animal tem movimentos espásticos involuntários, né? Aqui eu vou colocar um vídeo para vocês mostrando um animal com uma sequela de sinomose. Sinomose é uma doença viral, né, muito comum nos animais, principalmente em animais mais velhos, adultos ou mais velhos, aonde depois que o animal pode sarar da doença e ele acaba com uma consequência tardia da doença desenvolvendo essas mioclonias. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Vocês percebem o animal fazendo um movimento involuntário e repetitivos, né? Então, você imagina um animal desse, a qualidade de vida como fica comprometida. E a gente não consegue reverter essa situação. Essas mioclonias, existem algumas tentativas de tentar minimizar essas mioclonias, mas é bem complicado, né? Então, um exemplo aí.
Agora, falando sobre a avaliação da qualidade de vida de sofrimento, tá? Então, a gente tem os pilares que a gente chama de 5M, 2M, 5H, 2M, né? Que são os pilares que a gente avalia o animal para saber se ele, como que está a qualidade de vida dele, né? Que é uma etapa extremamente importante. Então, a avaliação da qualidade de vida e do sofrimento, ela tem importância para a gente direcionar o nosso tratamento, né? Ou então a gente dar uma conclusão para o animal no sentido de ver que ele está sofrendo demais, todas as medidas de melhoria da qualidade de vida deles não são suficientes, e a gente acaba tendo que fazer eutanásia do animal, né? Então, quais são os pilares? O hurt, né, que é dor, hydration, que é hidratação, hygiene, que é a higiene, happiness, que é felicidade, e mobility, que é mobilidade, e more good days than bad days, ou seja, mais dias bons do que dias ruins, que são os pilares que a gente avalia. Então, aqui, tem no material de vocês, né? A gente avalia cada critério de 0 a 10. Inclusive, tem uma. Acho que na mapa. Não, acho que é na atividade de ensino de vocês, discursiva, que a gente tem uma questão sobre isso, tá? Então, todos esses pilares que a gente comentou anteriormente, a gente coloca uma escala de 0 a 10 para cada uma dessas situações. Então, 0, o animal está muito bem, né? Então, dor, 0, não tem nada de 0, né? Fome, nada de fome, hidratação, tá excelente, então a gente coloca a nota baixa, né? E conforme a gente vai piorando nesses critérios, a gente vai colocando uma nota aumentada, tá? Então, são ali, a gente tem algumas perguntas que a gente faz, seja para o tutor ou para nós mesmos na avaliação, né? Então, a avaliação, ela envolve questionário com o tutor e também a avaliação que a gente faz no animal, né? E a gente acaba pontuando esse animal, tá? Aqui, como pelo horário está avançado, como vocês têm no material escrito, se vocês quiserem depois dar uma olhada melhor, vocês olham para poder avaliar, poder estudar melhor esses critérios, tá? Então, importante ali, a soma abaixo de 35 ou alguma categoria abaixo de 5, cabe uma avaliação mais acurada por um veterinário que analisará a necessidade e opção de intervenções, né? Então, se tiver tudo bem, mas um dos critérios estiver acima de 5, a gente tem que analisar aquele critério específico. Por exemplo, dor. O animal está todos os critérios bons, mas na dor ele está acima de 5, a gente vai ter que ver novas propostas de analgesia para esse animal, por exemplo, né? Ou então, se caso a somatória de todos der acima de 35, a gente tem que fazer análises mais aprofundadas para tentar tirar esse animal para cima de 35. Então, o animal ficar com 35 pontos na qualidade de vida para cima não é adequado. A gente tem que ou intervir de alguma forma para resolver, para diminuir essa pontuação, ou então considerar a eutanásia do animal, certo? A gente já considera que o animal não está tendo boa qualidade de vida acima de 35. Então, aqui é uma avaliação da fome, que é uma forma que a gente vê pelo score corporal, né? Então, a gente coloca de 1 a 5, o score corporal, o ideal é que fique em torno de 3, e a gente faz uma avaliação, então, através principalmente da gordura nos ossos do animal, né? A gente não olha abdômen, normalmente o animal tem pelo, é difícil você avaliar visualmente, então a gente às vezes tem que fazer palpação no animal mesmo, né? Se não tiver muito pelo, a gente olha ali se está com costela aparente, por cima a gente vê se tem as vértebras estão salientes, né? As protuberâncias vertebrais ali estão salientes, ou se estão muito cobertas de gordura, né? Então, conforme a foto ali, a gente vai dando um score para o animal de 1 a 5, né? É uma das formas da gente conseguir fazer essa avaliação do animal em relação à fome. Em relação à hidratação, a gente também pode usar essa metodologia do tubor cutâneo e tempo de preenchimento capilar, né? Então, tubor cutâneo é o tempo que a pele demora para voltar ao seu estado normal quando a gente pinça ela, né? Eu vou até colocar aqui o vídeo para vocês verem uma avaliação de tubor cutâneo. Aqui um animal extremamente desidratado, olha como a gente pinça a pele, ela praticamente não volta, né? Olha lá, ó. Então, praticamente ela não volta, porque o animal está muito desidratado. Então, o ideal é 2 segundos. Puxa, em 2 segundos ela tem que voltar, né? Então, quando a gente tem uma desidratação leve, esse tubor cutâneo é de 2 a 3. E quando ela é grave, ela é acima de 5, né?
E aí a desidratação, a porcentagem de desidratação tem ali. Outra forma é o tempo de preenchimento capilar, então onde a gente pressiona a gengiva do animal, né, que está rosinha lá. Quando a gente pressiona, ela fica branca, porque a gente interrompe a circulação sanguínea. Quando a gente solta, ele volta a ficar rosa por conta da volta da circulação sanguínea. Quando a gente tem um animal desidratado, a perfusão capilar ela acaba diminuindo. Então, o tempo de preenchimento ele acaba sendo maior que 1 a 2 segundos. Tá? Então, quando ele é acima de 4 segundos, é uma desidratação muito severa. E aqui, rapidamente, eu coloquei 2 casos, mas não vai dar tempo de colocar os 2. Eu vou colocar só um caso para a gente praticar a questão de uma avaliação de qualidade de vida, tá? Então, a gente vai praticar aqui, né, para ver realmente a aplicação dessa questão que é muito teórica, mas de uma forma prática, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão analisando aí, vocês vão pensando as pontuações que vocês vão colocar em cada uma daquelas situações e depois a gente vai fazer junto. Então, Nina é uma gata siamesa de 16 anos de idade, diagnosticada com insuficiência renal crônica, estágio 3 a 8 meses. Então, ela vai até 4, então ela está com uma situação bem grave. Está em tratamento conservador com dieta renal, tá? Uma nutrição específica para problema renal, fluidoterapia subcutânea aplicada em casa pela tutora 3 vezes por semana e medicamento para controle de náusea. Então, esse é o histórico do animal. Aí você foi lá, analisou o animal e essa situação que você analisou do animal. Nina está mais quieta que o habitual nos últimos 5 dias. A tutora relata que ela está comendo menos de 50% da ração renal prescrita. Mesmo com o uso de estimulante de apetite, e o score corporal dela é de 2. Ela bebe água, mas vomita ocasionalmente. O tugor de pele dela é de 3 segundos. Passa a maior parte do tempo dormindo em seu canto favorito, mas ainda vem receber carinho quando a tutora chega em casa, embora ronrone menos. Usa a caixa de areia com dificuldades, às vezes ficando com as patas traseiras sujas de urina, exigindo limpeza pela tutora. Não demonstra interesse em seus brinquedos favoritos. Então, é uma situação ali que é encontrada, né? Claro que a avaliação, quando a gente for fazer, ela é um pouco subjetiva, né? Às vezes um vai colocar um score a mais, outro um score a menos, mas não pode, quando a gente está bem treinado, né, e bem entendido dessas questões, né, de todos esses critérios, esse score não, a nota que vai ser dada não pode fugir muito em relação ao outro, né? Então, por isso que é importante praticar aí um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O dor, a gente colocou aqui uma nota 6. Por quê? Porque a insuficiência renal crônica pode causar dor, náusea, mal-estar, né? E o vômito e desconforto são indicativos que o controle não é mais ideal. Então, o animal não está conseguindo mais manter o controle da dor adequado. Então, é uma nota acima de 5. Então, já exige problema, né? Já dá um alerta de problema. Come, está comendo menos de 50% do necessário. Anorexia é um sinal grave em pacientes renais. Coloquei nota 4 aqui, podia colocar uma nota 5, né? Porque ela está comendo menos que 50%, né? O animal está com score 2. Hidratação. A fluidoterapia em casa ajuda, mas a redução na ingestão oral e os vômitos podem comprometer o estado, principalmente a questão do vômito. Ele leva muito o grau de desidratação do animal, né? E os sinais que a gente mostrou ali demonstram que o animal está extremamente desidratado. Então, coloquei aqui uma nota 7. A higiene é 5, né? Então, está sujando as patas na caixa de areia, indicando dificuldade de postura, precisa de auxílio do humano para se limpar, mas não está tão grave, tão sério assim, então nota 5. Happiness. Ainda interage, mas com menor frequência e intensidade, então ronrona menos. Perdeu interesse para as atividades prazerosas, então a gente colocou uma nota 5. Mobility, que é a mobilidade. Consegue se locomover até a caixa de areia e para receber carinho, mas demonstra letargia. Então, eu coloquei aqui uma nota 7, podia ser 6, né? Porque ela está conseguindo se locomover, mas a letargia aí acaba a gente colocando uma nota um pouco maior. E mais dias bons do que dias ruins. A tutora relata piora nos últimos 5 dias, sugerindo uma sequência de dias ruins, né? Então, é importante, de repente, numa situação dessa, tentar realizar algumas intervenções para melhorar a situação dela e reavaliar, né? Então, nesse caso, a nota está 4 em mais dias bons do que ruins e tentar diminuir isso ou ver se todas as intervenções realizadas acabam não sendo suficiente para isso, né?
Então, o score total da Nina ficou em 38, está próximo do ponto de corte crítico, que é 35. Né? O que isso nos indica? Né? Indica que o animal está com um problema, que a gente tem que resolver esses problemas, mas ainda não está numa situação tão crítica da gente pensar numa questão, por exemplo, de eutanásia. Né? Quais critérios apresentam a pior pontuação? Né? Então, a gente pode voltar aqui, o que pode ser feito para melhorá-los? Então, principalmente aqui, né? A mobilidade, a hidratação e a dor. Né? Então, tomar intervenções ali para a gente tentar melhorar esses critérios. Como técnico, que pergunta você faria à tutora para obter uma avaliação mais precisa do critério happiness, né, que seria felicidade? Então, aqui é uma forma da gente tentar analisar, né? Pode pensar quais são as perguntas que a gente pode tentar analisar melhor a felicidade dela, né? Então, é muito empírico, a gente tem que tentar ver qual que é importante aqui, e isso quando o técnico ele avalia o animal por um longo tempo, né, por um grande período, ele já tem um histórico do animal, ele sabe o que o animal gosta, ele sabe qual que é a atitude normal do animal. Então, já quando a gente não tem esse histórico do animal, a gente tem que perguntar isso para o animal, para o tutor, né? O que ele gostava de fazer que não está fazendo? Ele gostava de brincar com tal coisa. Ele tinha um local um local que ele gostava de dormir, mas ele não está tendo mais acesso a esse local. Então, perguntas do cotidiano dele normal, né, tentar investigar o que ele gostava de fazer quando ele estava bem, saudável, e que não está fazendo mais. Então, são critérios para a gente conseguir analisar a felicidade. Tá? Neste momento, você recomendaria a tutora considerar a eutanásia? Por quê? Então, não. Né? Então, o animal ainda tem situações que a gente pode tentar melhorar a qualidade de vida dele para tentar diminuir esse score 38. Tem outro caso aqui, mas a gente não vai passar ele, tá? Que é só para a gente conseguir praticar isso, né? E vocês terem um entendimento um pouco melhor de como aplicar a avaliação de vida do animal. E uma reflexão final para todos, o conhecimento sólido dos cuidados paliativos, somado à compreensão de implicações básicas das doenças graves e incuráveis, é fundamental para oferecer conforto e dignidade ao paciente. No entanto, é a avaliação criteriosa e contínua da qualidade de vida, através de ferramentas como a escala HHHMM, né, o 5H2M, que verdadeiramente guia nossa atuação, permitindo-nos discernir entre prolongar a vida e assegurar o bem-estar, trazendo o melhor bem-estar para tutores e animais nesse momento de grandes desafios. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa aula. É isso, professor Pablo. Beleza, então. Obrigado, professor. Eu queria agradecer a sua participação. Essa aula é bem incrível. Eu estava aqui anotando umas coisas bem interessantes para depois pesquisar alguns artigos ou repassar para os alunos, porque essa parte de cuidados paliativos realmente ela se enquadra muito nessa parte de bem-estar, né, professor? Com certeza, eu acho que é um dos, de animais de companhia, eu acho que é um dos principais pontos onde tem uma abertura profissional, uma perspectiva profissional para os profissionais, né? Inclusive, como falei na aula, né, professor, essa questão do aumento da longevidade dos animais, a tendência é cada vez terem mais animais com essas necessidades, né? Então é extremamente Sim. importante. É isso, então. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Pessoal, a Eu que gente vai ficando agradeço. por aqui. Semana que vem a gente volta com a segunda aula ao vivo de cuidados paliativos. Dê uma olhadinha na atividade do professor no vídeo. Se tiver alguma inconsistência, mandem lá no Fale com o Mediador que a gente conversa por lá. Professor, novamente, obrigado e até semana que vem. Obrigado, professor. Obrigado a todos que assistiram. Até uma próxima oportunidade. Até mais.